Bem-vindos, irmãos, para o culto em louvor e adoração a Deus que possamos fazer com alegria e devoção em nossos corações. Salmodiai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Cantemos a Deus em louvor o hino de número 118, a Ti, ó Deus. Vamos orar. Gracioso Deus, Deus Pai, Filho, Deus Espírito Santo, louvamos o Teu nome mais uma vez e agradecemos-te, Senhor, por Tua bondade, porque Tu és o nosso Deus, o Criador, o Deus que nos redimiu, e és Deus Consolador. Que bom firmar a nossa vida em Ti, por Tua graça, por Tuas misericórdias, pois bem sabemos, no ensino da Tua palavra, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Adoramos o Teu nome, porque o Senhor tem um cuidado especial para com o Teu povo. O Senhor se revela a nós como Deus de provisão, de proteção, o Deus que cuida, dirige, o Deus que dirige a vida em todas as suas áreas. Adoramos o Teu nome, principalmente porque o Senhor nos dá a consciência da nossa dependência do Teu amor, do Teu poder. E assim suplicamos, ó Pai, a continuidade da Tua presença, as Tuas bênçãos conosco. Abençoa este culto dirigido a Ti. Faz, ó Pai, com que cada parte deste culto tenha como objetivo
a tua glória e edificação do teu povo. Assim, venha nos instruir, venha nos conduzir, firmar os nossos passos dia a dia na tua palavra. Nós oramos confiando em ti e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda do inário, o hino 431, Eis-me, ó Salvador, aqui. Vamos ler agora, irmãos, para a nossa edificação espiritual, conforme o evangelista Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, o versículo 18. Mateus, capítulo 16, o versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, este é o último domingo do mês de outubro. Devemos pensar sobre a igreja e, como cristãos reformados, devemos pensar sobre a igreja reformada. A reforma religiosa do século XVI é, de fato, e penso assim, é uma manifestação do amor de Cristo por sua igreja. A igreja é formada de pessoas compradas pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Diz até o autor sacro: eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro, nem foi prata, mas seu sangue que verteu. O apóstolo Paulo
lembra que Cristo é o único fundamento da igreja e a igreja não pode sair desse fundamento. Na carta aos Efésios, no 2º capítulo, tratando desse assunto, ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A reforma religiosa nos faz pensar na igreja e também na sua edificação. Podemos notar aqui, primeiramente, o fundamento da igreja e dizer que o fundamento da igreja é somente Cristo, só Cristo. Reforma religiosa é sempre um chamado de volta à palavra de Deus. Quando estudamos e entramos nas páginas do Antigo Testamento, encontramos reis, profetas, sempre fazendo uma reforma religiosa, conduzindo o povo de volta à palavra de Deus. Assim, encontramos Josias, um rei tão novo, assumindo o governo do povo, mas um governo que ficou marcado por uma reforma religiosa, porque Josias mandou reformar o templo e alguém encontrou o rolo, o livro da lei, e ao tomar conhecimento da lei, Josias rasgou as suas vestes em arrependimento, em sinal de arrependimento, e passou a fazer uma reforma, não no templo, mas no povo, uma reforma religiosa. De igual forma, o rei Ezequias também, ao assumir o governo sobre o povo, verificou que as portas do templo, as portas estavam fechadas. O povo já não mais não realizava a festa da Páscoa, os cultos dirigidos a Deus. E Ezequias também empreendeu uma reforma religiosa pelo encontro com a palavra do Senhor. Foi estudando a palavra de Deus que Lutero notou a igreja como estava fora dos caminhos de Cristo, o seu fundamento. Então, os reformadores não criaram nada de novo, não fizeram uma igreja nova, uma igreja diferente. Não, os reformadores restauraram a igreja pela palavra de Deus e não porque tinham novas ideias, a criatividade humana para atrair pessoas. Não. Quantos são os ensinos extraídos das Escrituras pelos reformadores com o propósito de colocar a igreja de volta no fundamento que é Cristo? A justificação pela fé tem uma nota saliente no ensino do reformador Lutero: nada do ser humano justificar-se com as obras meritórias, porque o fim da lei é Cristo, diz o apóstolo Paulo, para a justiça de todo que crê. João Calvino e os teólogos reformados estavam de acordo com Lutero. A igreja é uma comunhão dos santos. A igreja é uma só. Porém, para os reformadores,
Ela é visível e é invisível. Calvino foi incansável em ensinar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Os reformadores não tiveram a pretensão de criar nova igreja com novas ideias para alcançar multidões, não. Mas pleiteavam, isso sim, a proclamação do Evangelho de Cristo, pois para eles só Cristo, somente Cristo, era um retorno à palavra pela qual Cristo edifica a sua igreja. Isto também nos faz pensar que a preservação da igreja só se torna realidade por causa de Cristo. A preservação da igreja é só por Cristo, somente Cristo, somente a verdade de Deus sobre a qual a igreja deposita a fé pode tornar firme e inabalável a igreja do Senhor Jesus neste mundo. Só Cristo pode preservar a sua igreja. Assim é que nós vimos no que Mateus registrou das próprias palavras do Senhor Jesus. E observar que a igreja, então, é de origem divina. O Senhor Jesus disse também: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, disse Jesus, edificarei a minha igreja. Edificarei quer dizer, a igreja é fruto da ação ativa e direta de Jesus. Os primeiros cristãos entenderam bem essa verdade, porque na história da igreja nós podemos observar que os primeiros cristãos, eles manifestavam a pertencer agora do caminho, ou seja, crendo em Cristo, e porque eles criam em Cristo, eles também criam na igreja de Cristo. Crer em Cristo é crer na igreja de Cristo. Seria pretensão, arrogância, imaginar que podemos, com as nossas próprias experiências na vida, com nossas próprias forças, edificar a igreja de Cristo. O que o Senhor Jesus ordenou, e às vezes não fazemos, é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, o nosso privilégio é sermos chamados para servir a Cristo no seu propósito de edificar a igreja, mas nós não edificamos. Ele nos chama ao seu serviço e Ele mesmo é quem edifica a igreja, pois a igreja é dele e Ele não abre mão dessa verdade. O texto diz: edificarei, e diz, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus não apenas diz, edificarei, mas ele diz também, edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo, pertence a Cristo, é dele por direito de edificação, por direito de manutenção, é dele por direito de criação, é dele por direito de redenção. Logo depois da ressurreição, Jesus, falando com Pedro,
deu ênfase à sua igreja como propriedade dele mesmo. Lá em João capítulo 21, quando Jesus responsabilizou Pedro pelo pastoreio da igreja, passou a falar: Pedro, apacenta os meus cordeiros, mas apacenta os meus cordeiros. E depois disse: pastoreia as minhas ovelhas, as minhas ovelhas. Pedro gravou tão bem esta verdade de Jesus, que na sua carta, mais tarde, escrevendo aos cristãos, falando sobre a igreja, Pedro então escreveu: povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, os reformadores levaram a igreja de volta ao ensino apostólico para aprender de Cristo Jesus. Então, somente Cristo é o fundamento da igreja. Ele edifica a igreja, ele sustenta a igreja. E quanto de valor nós, igreja, hoje, damos a essa verdade. Não podemos cair no modismo do mundo, na força da criatividade humana tão exaltada, tão elogiada. O perigo que isso traz para a igreja é o perigo de tornar a igreja numa instituição simplesmente humanista, em que o ser humano fica no centro e Jesus esquecido. Quanto valorizamos o que fizeram os reformadores. Não agiram com base na criatividade humana, mas voltaram na história ao encontro do ensino apostólico. E a igreja se tornou igreja como devia ser, igreja apostólica. Sejamos igreja assim. Ser reformado é muito mais do que pertencer a um viés da história da igreja. É obedecer o ensino apostólico. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 451, Castelo Forte.
Nós vamos louvar a Deus agora com as nossas ofertas. Os irmãos têm a oportunidade de fazer. Vamos orar? Bondoso Deus, ó Pai Celestial, no encerramento deste culto queremos expressar-te a nossa gratidão. Agradecemos-te, ó Pai, por tua palavra que nos alcançou e que é palavra viva, palavra que vivifica, palavra eficaz, a tua palavra. Rendemos-te graças porque o Senhor nos fez igreja, o Senhor instituiu a igreja, edificou a igreja, o Senhor cuida da igreja. Somos-te agradecidos porque a tua palavra apela sempre aos nossos corações, para vivermos como Igreja de Cristo, Senhor e Salvador, conforme a instrução da própria palavra. Este ensino tão rico, que norteia a nossa vida, tornando robusto o significado do nosso viver. Somos-te agradecidos, ó Pai, porque assim podemos andar em confiança, podemos testificar o teu Evangelho, podemos expressar a nossa adoração diante do teu trono, porque tu és o Deus cheio de bondade, de amor para com a tua igreja, e é o Senhor mesmo quem preserva a igreja neste mundo. Dependemos do Senhor como igreja e precisamos, ó Pai, a tua ajuda para que possamos ter um discernimento mais claro nos ensinos da tua palavra, para que possamos ter uma disposição maior para atender aos ensinos da tua palavra e viver como igreja de acordo com a tua palavra. Assim pedimos, ó Deus, torna a tua igreja mais robusta e voltada para a tua glória em todos os objetivos. Abençoa as famílias da tua igreja, do menor ao maior, dando saúde, alegria, disposição, fervor. E agora, então, reiniciando as atividades presenciais, nas quais o culto dirigido a Ti, estejas aquecendo os corações, para que retornem alegremente à Tua casa, para o aprendizado da Tua vontade. Assim receba a nossa gratidão e conduza-nos, pois oramos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.